A questão da imigração tem sido fonte de debate e divisão nos Estados Unidos há décadas. Desde as primeiras leis de imigração no século XIX até as políticas contemporâneas, a imigração sempre foi um tema central na política americana. Hoje, em 2025, a conversa é mais urgente do que nunca. As manchetes estão repletas de histórias sobre a crise na fronteira, as mudanças nas leis e as vidas afetadas por essas políticas. Com o retorno de Donald Trump à Casa Branca, as políticas de imigração deram uma guinada brusca em direção à restrição e à fiscalização. A administração Trump implementou medidas rigorosas que visam reduzir o número de imigrantes, tanto legais quanto ilegais, no país. Este ensaio investiga os complexos fatores que impulsionam o aumento das deportações no Zimbábue, examinando o contexto histórico, as recentes mudanças nas políticas e o impacto humano dessas decisões. Vamos explorar como as políticas de imigração evoluíram ao longo do tempo e como essas mudanças afetam as comunidades de imigrantes. Os Estados Unidos, uma nação construída por imigrantes, lutam com a questão de quem é bem-vindo dentro de suas fronteiras. A diversidade que define a América está em constante tensão com as políticas que buscam limitar essa diversidade. Essa questão não é meramente uma questão de lei, mas também de moralidade, economia e identidade nacional. As decisões sobre imigração têm implicações profundas para o tecido social e econômico do país. Ao testemunharmos o deslocamento de famílias e a erosão das proteções ao asilo, é crucial entender as forças que moldam o cenário atual da imigração. A análise dessas políticas nos ajuda a compreender não apenas o presente, mas também a direção futura da nação. A política de imigração dos Puras Iowa tem uma história longa e complexa, marcada por períodos de abertura e restrição. Desde os primeiros dias da nação, quando os imigrantes europeus chegaram em massa através de Ellis Island, até os tempos modernos, a imigração sempre foi um tema central na formação da identidade americana. Desde o início do século XX, quando as cotas de imigração foram introduzidas pela primeira vez, o governo do Zécio começou a regular quem poderia entrar no país. As cotas eram muitas vezes baseadas em preconceitos raciais e étnicos, favorecendo imigrantes do norte da Europa em detrimento de outras regiões do mundo. Até os debates mais recentes sobre a imigração indocumentada, o país tem lutado para encontrar um equilíbrio entre acolher os recém-chegados e proteger suas fronteiras. A imigração indocumentada tornou-se um tema polarizador, com opiniões divergentes sobre como melhor abordar a questão. A Lei de Imigração e Nacionalidade de 1965 aboliu as cotas de origem nacional, levando a um aumento na imigração da Ásia e da América Latina. Esta lei foi um marco significativo, pois abriu as portas para uma maior diversidade de imigrantes, mudando a demografia do país de maneira profunda. Essa mudança demográfica contribuiu para o aumento da ansiedade em relação à mudança cultural e à competição econômica. As novas ondas de imigrantes trouxeram consigo culturas, línguas e tradições diferentes, enriquecendo o tecido social dos Estados Unidos, mas também gerando tensões em algumas comunidades. A Lei de Reforma e Controle da Imigração de 1986 tentou lidar com a imigração indocumentada, oferecendo um caminho para a cidadania para alguns, mas também aumentando a segurança nas fronteiras e as sanções para empregadores. Esta lei foi uma tentativa de resolver o problema crescente da imigração indocumentada, mas seus efeitos foram mistos, e o debate continua até hoje. Essas políticas históricas lançaram as bases para o sistema atual, que permanece fragmentado e sujeito a mudanças políticas. A imigração continua a ser um dos temas mais debatidos na política americana, refletindo as complexidades e desafios de um país construído por imigrantes. O futuro da política de imigração dos Iowa dependerá de como a nação escolherá equilibrar suas necessidades de segurança com seu legado de acolhimento aos imigrantes. O retorno de Donald Trump à presidência em 2025
inaugurou uma nova era de políticas restritivas de imigração. Com uma plataforma fortemente focada em segurança nacional e controle de fronteiras, Trump prometeu uma abordagem ainda mais rigorosa do que em seu primeiro mandato. Trump, conhecido por sua postura linha dura em relação à imigração, fez campanha com a promessa de reduzir a imigração legal e ilegal. Ele argumentou que essas medidas eram necessárias para proteger os empregos americanos e garantir a segurança do país. Seu governo implementou uma série de medidas destinadas a impedir a migração e aumentar as deportações. Entre essas medidas estavam o aumento do financiamento para a construção do muro na fronteira com o México e a contratação de mais agentes de imigração. Uma das mudanças mais significativas foi o fechamento da fronteira para quem busca asilo, efetivamente encerrando o acesso à proteção legal para aqueles que fogem da perseguição. Isso gerou críticas de grupos de direitos humanos e organizações internacionais. O governo também restabeleceu a polêmica política permanecer no México, forçando os requerentes de asilo a esperar em condições perigosas no México, enquanto seus casos são processados nos tribunais americanos. Muitos desses indivíduos enfrentaram violência e condições precárias enquanto aguardavam. Essas medidas, juntamente com o aumento das batidas do ICE e a expansão dos procedimentos de remoção acelerada, criaram um clima de medo e incerteza para as comunidades de imigrantes. As famílias viviam com o constante receio de separação e deportação, e muitos evitavam sair de casa ou buscar serviços essenciais. A política de imigração de Trump, portanto, teve um impacto profundo e duradouro na vida de milhões de pessoas. Seção 4. As areias movediças da Califórnia. Equilibrando santuário e segurança. O estado da Califórnia, lar da maior população de imigrantes nos Estados Unidos, há muito está na vanguarda do debate sobre a aplicação da lei de imigração. Embora a Califórnia tenha um histórico de promulgar políticas de santuário que limitam a cooperação com as autoridades federais de imigração, o clima político mudou nos últimos anos. A abordagem agressiva do governo Trump para a aplicação da lei de imigração pressionou os legisladores da Califórnia a reconsiderarem sua posição. O governador Gavin Newsom, embora ainda comprometido em proteger os direitos dos imigrantes indocumentados, suavizou seu discurso sobre as políticas de santuário. Essa mudança reflete o delicado equilíbrio que os líderes estaduais devem encontrar entre manter o Estado de Direito e proteger o bem-estar de todos os residentes, independentemente de seu status migratório. Seção 5. Aumento das deportações. Os números contam uma história. O impacto das políticas do governo Trump é evidente no crescente número de deportações. De acordo com dados do Serviço de Imigração e Alfândega, ICE, as deportações aumentaram desde que Trump assumiu o cargo em 2025. O foco do governo na fiscalização interna, em vez de apenas na segurança das fronteiras, levou a um aumento drástico nas prisões e deportações do ICE. O número de pessoas apreendidas na fronteira também diminuiu significativamente, indicando que as medidas dissuasórias do governo podem estar tendo o efeito desejado. No entanto, os críticos argumentam que essas políticas têm um alto custo humano, pois negam o devido processo legal e forçam os requerentes de asilo a retornarem para situações de perigo. Seção 6. Além da fronteira, consequências humanitárias. As consequências humanas das políticas de imigração do governo Trump são de longo alcance. O fechamento do sistema de asilo deixou milhares de indivíduos vulneráveis presos em cidades fronteiriças perigosas, onde correm o risco de exploração, violência e até morte. A separação de famílias na fronteira, embora oficialmente encerrada, continua a ter efeitos traumáticos duradouros em crianças e pais. A decisão do governo de encerrar o status de proteção temporária para centenas de milhares de imigrantes de países como Haiti e El Salvador
também criou uma nova onda de incerteza e medo. Esses indivíduos, muitos dos quais vivem nos Estados Unidos há décadas e têm filhos nascidos nos Liu-Selua, agora enfrentam a perspectiva de serem arrancados de suas comunidades e deportados para países que mal se lembram.